Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quarta-feira, 25 de setembro de 2019. Nós já estamos no ar e também nas nossas redes sociais, no facebook.com/atualidadespampa ou no youtube.com/TV Pampa. Você acompanha o programa ao vivo desta quarta-feira, dia agitado não só no Brasil, mas no mundo todo. E como nós estamos conectados com o mundo, nós estamos conectados com os assuntos e as notícias. E tudo que é importante passa pelo Atualidades Pampa. Você sabe, a partir de agora, já pode se comunicar que a sua mensagem, na medida do possível, é claro, pode ser lida por um dos nossos comunicadores. Então, vamos aos destaques dessa noite? Anvisa vai permitir que pacientes importem remédios abaixo do canabidiol. Brasília fervendo. Senado aprova o novo procurador e STF julga ação que pode caçar dezenas e dezenas de condenações da Lava Jato. E os grandes bancos do mundo estão interessados no desenvolvimento sustentável. E parece que o Halloween chegou mais cedo na Casa Branca para Donald Trump. Hasta Madrid e nada mais. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Motorista, ciclista, pedestre, motociclista, vamos falar a respeito disso. Muito bem, então vamos diretamente para Brasília, começando com o assunto do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como é que foi a votação hoje, Ayrton A votação de 68-10, uma aprovação que já se esperava, cara, não é surpresa, não. Uma votação expressiva, o que mostra o prestígio dele perante os senadores. Ele passou por uma sabatina de 5 horas, mas uma sabatina que já se sabia que seria tipo aquela assim que o professor adianta as respostas. Sim. Porque se nós sabemos que dentro de 72 horas ele pode ser o novo procurador, a metade do Senado tem inquérito contra si, não imaginava que aquele Senado fosse aprovar, se fosse apertar muito o novo procurador, né? É uma brincadeira que se tem feito, mas na verdade foram 5 horas, mas sem perguntas picantes, sem perguntas que colocam o procurador. E é importante porque ele já sinaliza que ele vai alterar algumas decisões da procuradora antiga. Ele mostra uma linha independente, ele não sinaliza sequência de trabalho, ele sinaliza que ele vai tentar intensificar a Lava Jato, mas ele não assina embaixo. Então ele não é uma continuidade do trabalho da ex-procuradora Raquel Dodge. Mas as 5 horas foram boas, foram os temas os mais diversos, e ele não foi colocado na parede porque os nossos senadores são muito inteligentes. Ruxão, se me permitem, Claro, foi escrachante, com todo respeito, assistir o posicionamento do senador Renan Calheiros quando teve a palavra no Senado, à frente, né, desse novo procurador, enfim, e chamou muito a atenção porque ele começou, de certa forma, a rasgar elogios, o que aí já nos traz uma certa preocupação, mas ele continuou daí rasgando elogios a todo o trabalho da Lava Jato, dizendo que é um excelente trabalho, que está colocando, enfim, o Brasil nos eixos. Então, é muita cara de pau para dizer o mínimo. A gente assistir isso e acreditar que ele acha que ele engana. Será porque caiu hoje o excludente de licitude do projeto anticrime, ou porque também o STF está debruçado num tema que é exatamente a continuidade ou não da Lava Jato, se as coisas foram válidas ou não foram válidas. Mas eu vou dar uma circulada na mesa, o Ruschel depois volta a abordar esse assunto. Alguém mais sobre Augusto Aras? É que tem muito, né, por exemplo, a fala do Renan Calheiros é muito de uma retórica óbvia praticada por políticos, né? É como na época de palanque, que sobem ao palanque e gritam para as pessoas: eu sou anticorrupção e a favor da educação e da saúde.
Bom, sim, é óbvio. Haveria alguém que não dissesse isso, sabe? Então é óbvio, você conquista uma simpatia e um carinho pela obviedade, né? Então ele vai já plantando, poxa, que legal isso que o Renan Calheiros... Será que alguém ainda acredita no Renan Calheiros? Não, mas é que no caso do Renan Calheiros causa repulsa, porque é achar que a gente não tem memória, que a gente não tem valores, que a gente não sabe que ele é um vigarista. Mas em nível de Brasil, nós não temos mesmo, né? Se a gente for olhar o histórico... Quer ser vigarista, quer corromper, vai pagar seu preço na hora certa, mas pelo menos finge que, né? Fica quieto numa situação como essa. Mas ele não consegue, Marne Barcelos. Só a tua pergunta, se alguém acredita no Renan Calheiros, ele se elegeu. Sim, alguém acredita. Alguém acredita, colocou ainda Renan Calheiros. Assim, ó, pessoas, precisamos pensar no nosso voto, porque a grande realidade é que eles só estão lá porque nós, brasileiros, votamos nele. Dona Carla, esse Congresso. eu vou falar sobre Renan Calheiros. Eu vou muito a Maceió. Tem um amigo meu que tem um hotel em Maceió, o Meridiano, em Pajuçara. No ano passado eu fui com a minha namorada em Maceió e fui na Praia da Pipa. E aluguei um táxi e o cara veio dirigindo o táxi. O cara chegou e disse assim pra mim: ô gaúcho, se tu entrar com essa mulher naquela cidade lá, chamada Murici, tu vai perder ela. Por quê? Porque o filho do Renan Calheiros é prefeito lá. Ele manda na cidade, manda assim, ele tá afim de ti, azar do teu marido. Bailou. E pega tudo, sequela, é um rolo aquilo lá. É o faroeste aquilo lá. A gente tem que fazer uma distinção, Chicão traz um assunto que é preocupante para nós, que são aquelas praias paradisíacas que nós temos no Nordeste, mas quando tu entra 50 a 100 quilômetros para dentro, aí realmente é um país que a gente não está familiarizado. Marne Barcelos. Os políticos brasileiros, todos eles ficam abismados com as suas próprias mentiras. Eles mentem tanto e quando vem que os outros acreditam, ficam espantados. Mas acreditaram em mim. Mas eu menti isso. Sensacional. Aquela coisa toda, né? Eu lembrei-me de Galileu Galilei, que dizia o seguinte, que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Essa frase é do Galileu Galilei, esse axioma, né? Melhor dito. Então, quando a gente vê essas coisas todas que acontecem no país, todas essas vergonhas que todos nós brasileiros participamos ou comparticipamos, porque, como eu digo sempre na Rádio Pampa todos os dias, os deputados federais, senadores, são todos nós que colocamos lá. Nós somos os responsáveis. O único momento em que todo cidadão é igual, em dois momentos o cidadão é igual. Primeiro, quando vota, segundo, quando morre, né? Porque somos todos iguais. Então, no momento que você for votar, hoje com a internet, com todas essas ferramentas que nós temos, esses tools que nós temos, é muito fácil você levantar a ficha. Porque ele tem uma voz bonita, eu vou votar nele, porque isso e tal. Então, como disse, bem colocou o Marconi, é obviedade. É muito fácil você ser óbvio. E por que o Bolsonaro tem tantos seguidores? Porque não é óbvio. Porque ele quebrou um parâmetro que se estabeleceu de procurar agradar a todos. E o Bolsonaro agrada aqueles que gostam dele e não o outro lado. Eu não estou dizendo que votei, ou que votarei, ou que não votarei no Bolsonaro. Só estou apenas estabelecendo uma verdade a respeito da personalidade dele, reconhecida pelo próprio Lula. O Lula disse o seguinte, olha, o Bolsonaro está certo. Ele agrada aqueles que votaram nele, ao contrário de nós do PT, que quisemos agradar ou queremos agradar a todo mundo. Essa é a nossa grande falha. Então, todos nós temos que ser autênticos. Peca-se pela verdade e não pela mentira. Porque quando você mente, quem sabe, percebe a sua mentira. E a pior pecha é essa. É mentiroso, não vale nada. Como disse a doutora Roberta, né? Qual é a palavra que a senhora usou com o seu Renan Calheiros? Você acabou com ele. É um bandido. Ele é um bandido ou coisa pior. Só que ele fala muito bem. Falando em governo, em aprovação do governo Bolsonaro, saiu mais uma pesquisa Ibope, que foi encomendado pela CNI, foi feita nos dias 19 até 22 de setembro, com 2.000 pessoas em 126 municípios. A aprovação do governo está ótimo, bom, 31%, regular, 32%, ruim, péssimo, 34%. Somando ótimo, bom e regular, dá 63%. Com relação à maneira de governar do presidente Bolsonaro,
44% aprova, 50% desaprova, não sabe ou não respondeu 6%. E na confiança no presidente, se confia ou não, confiam 42%, não confia 55% e não sabe 3%. Marconi, tu é daquelas pessoas que odeia a pesquisa Ibope e acha que a gente não tem que falar sobre isso? Sabe, eu estava pensando nisso agora. Uma das coisas mais difíceis para mim nos últimos anos foi não praticar, foi me trabalhar para não praticar aquilo que eu muito condeno, de quando a pesquisa mostra algo que me agrada, eu trago, olha, segundo essa pesquisa, quando ela me desagrada, eu desconfio, né? Então, isso foi uma prática para mim que foi um aprendizado constante, assim, porque é meio que automático, né? O Marne sempre cita o inconsciente, né? Isso é Freud, doutor Freud. No automático a gente tende a fazer isso. O que eu acho em relação, aí é uma análise mais técnica sobre, né, ousando fazer uma análise técnica, é que eu acho que é uma pesquisa que ela não diz muita coisa, né? Porque assim, não confia no presidente. Tá, mas não confia no quê? Não confia no plano de governo? Não confia porque é desse discursinho de que ele é racista, homofóbico, racista, trompetista, baterista, jazzista, todos esses... Falta aprofundar. Porque assim, não confia no quê? Não gosta do governo, mas não gosta do quê, sabe? Assim, qual é a utilidade disso? Então me soa muito mais como vamos riscar esse fósforo aí, jogar em cima dessa lenha, ver o que vai dar, porque ela não me diz muita coisa. E aí entra a questão de interpretar. Porque, por exemplo, se a gente somar ali ótimo, bom e incluir aí o regular, que é uma avaliação absolutamente excelente, né? Passamos dos 60%. Mas aí o que vai ser divulgado? Vai ser divulgado o bom ou só o a queda do ótimo? Exato. Então, assim, eu acho que ela tem muito mais o propósito de instigar o bate-boca, né, esse clima de boteco em torno dessa discussão, do que efetivamente me trazer um dado útil, né, que eu possa levar em consideração como resultado da pesquisa. Falando em bate-boca, Ana, passando agora para os Estados Unidos, Donald Trump e o presidente da Ucrânia, as mensagens, isso tem relevância, não tem? Como é que está a situação do impeachment? Isso mesmo, nós trouxemos ontem a informação, então, que foi aberto o processo de impeachment contra o Donald Trump, e justamente, né, num momento complicado, porque ele está na ONU falando sobre assuntos, está distante justamente da população e vem sendo pressionado para a mídia para a divulgação dessas conversas. Surgiu o zum de que ela teria acontecido, ela aconteceu em julho, e é justamente não um pedido, mas uma indicação para que então o presidente da Ucrânia investigasse o filho de Joe Biden, que é o seu opositor político, estará provavelmente, ainda não foram escolhidos, né, os representantes. Ele também está muito questionado, como o Marne já trouxe em diversas oportunidades aqui, mas ele pode ser o seu opositor na corrida presidencial em 2020. Então, dentro dessa conversa, ele pede para que Joe Biden seja investigado, mas principalmente o seu filho, porque os dois estariam envolvidos na parada de uma investigação relacionada a uma empresa de gás que o filho, então, do seu opositor estaria trabalhando, e eles teriam comemorado essa vitória, parar a investigação. O Donald Trump foi muito sincero quando surgiu o zum, disse que não teria problema nenhum em divulgar, porque ele de nenhuma maneira pressionou para que a investigação acontecesse. Ele apenas fez um alerta. Ele disse até hoje, conversando ao lado, então, do presidente da Ucrânia na ONU, o presidente da Ucrânia disse que não quer se meter nas eleições democráticas dos Estados Unidos, que prefere não estar nos holofotes dessa polêmica, e o Donald Trump disse que não tem problema nenhum. Não houve, então, justamente essa pressão. Ele disse que o intuito dele foi apenas fazer um alerta, e claro que os Estados Unidos, então, teria suspendido, na oportunidade, uma ajuda de 400 milhões ao país. Então, isso que acabou dando toda essa repercussão negativa, porque é como se fosse, ou tu investiga e eu libero, ou não libero. Como sempre, ele se manifestou no Twitter também, né? Tweetou. Sim, ele está sempre utilizando suas redes sociais. Ele até disse que, então... Posso dar um pitaquinho? Claro. Não vai acontecer absolutamente nada. É o que todo mundo está falando. Nada. Dona Nancy Pelosi, que é a democrata, isso é tudo... Presidente da Câmara. Sim, isso é tudo uma palhaçada. Sabe que eu tenho a impressão que, agindo dessa forma, ele quer que a Elizabeth Warren seja a pessoa que represente o Partido Democrata o ano que vem. Ele está querendo contrapor. Porque o Joe Biden, ele ganha do Joe Biden. Não tem como esse Joe Biden ganhar dele, apesar de toda a estrutura e ter sido vice do Barack Obama nos 2 governos Obama.
Aqui no youtube.com, olha, falando em apelo popular, no youtube.com/TV Pampa, no nosso canal, você vai lá, se inscreve, toca o sininho da notificação. A Geni Lourdes está dizendo, ó, o Trump será até reeleito, Roberta. Claro que vai. Claro, do ponto de vista, essa situação do impeachment está, inclusive, favorecendo que todo momento da campanha, em vez de discutirem propostas, vão ficar com os holofotes nessa questão, que aí o presidente certamente vai ter uma forma de se defender. Então, perde quem? Os americanos. Porque quando a gente tem a tendência a um voto, é bom a gente conhecer as discussões, as propostas de todos, independente se tu gosta mais do Trump ou não. Isso nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Antes de tu tomar uma decisão, é importante conhecer todos os lados, para daí tu definir melhor. E aí se perde, né? Então eu acho que isso vai favorecer o presidente Trump. O Chicão não, esse Trump Gate que estão querendo fazer, que fizeram com o Nixon, isso é bem uma história da política americana, principalmente do Partido Democrata. É verdade. Eu nunca gostei desse partido. Esse partido é muito mimimi, muito direitos humanos, socialista. Obama, Kennedy. Eu gosto dos americanos falcões, George Bush, o Rambo, que foi o grande presidente Ronald Reagan, esses caras que representam os Estados Unidos. Os outros é muito minoria, não curta essa operação. Então o que vai acontecer, dona Carla? Eles vão bater tanto, vai virar um pão de ló e o Trump cresce. E o povo americano vai ficar com pena, a economia crescendo. Vai votar no Trump, o Trump... Essa é a tua opinião também? Não, evidente que não. Não, evidente que não. Então vamos ao contraponto. Evidente que não. O primeiro, o impeachment, a gente sempre usa uma expressão, ele pega ou não pega. Né? E eu acho cedo para nós, às vésperas de uma eleição, tu ter um impeachment contra ti. Ele não é bom por princípio filosófico, né? É melhor estarem falando bem da gente do que falando mal. E especialmente no primeiro, na Câmara, onde ele terá a minoria e será bombardeado, corre o risco de levarem adiante a segunda. E aí lá, então ele não será não sofrerá o impeachment, mas o desgaste de um impeachment é imprevisível. Então eu quero esperar um pouquinho mais, não conheço o perfil do eleitorado americano, né? Mas ele passará um período sendo bombardeado. No Senado. Não, no Senado não, mano. Eu estou dizendo na Câmara. Na Câmara é que ele tem minoria. Já no Senado, além de ele ter maioria, precisaria 2/3, ou seja, o impeachment não vai acontecer. Agora, esse desgaste, que poderá ser de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses exatamente, é que eu não consigo dimensionar, porque não conheço o eleitorado americano. Só para acrescentar dentro dessa discussão, eu falei Halloween, porque ele já está acusando a imprensa de fazer uma caça às bruxas. Foram as suas palavras, dizendo, é uma caça às bruxas, porque eles nunca gostaram do meu governo. Eu não sou uma pessoa que eles gostam, então é por isso que tudo isso está acontecendo. E até muitos especialistas que falam sobre o assunto trouxeram um fator técnico, que esse software, então, que traz as informações do que foi dito, o que não foi dito, ele pode ter se perdido por questões de interpretação e também pela questão da fala, do que diz respeito ao sotaque. Então, até isso está sendo questionado, a qualidade do software para fazer a leitura dessas informações. Marconi. Eu defendo a tese de que essa reeleição do Trump está garantida já, inclusive, há bastante tempo, pelos resultados alcançados no governo Trump. A maioria deixou de ser silenciosa nos Estados Unidos. Um dos slogans de campanha do Trump, né, o Make America Great Again, em pouquíssimo tempo ele conseguiu trazer aos Estados Unidos a cara de Estados Unidos de novo. E ele tem números que contestam, inclusive, os gritos histéricos do Partido Democrata. Você tem hoje lá a mulher negra trabalhando como nunca nos últimos anos, você tem os latinos trabalhando hoje, você tem a questão do pleno emprego, você tem resultados que eram o que o americano esperava e que dá respaldo ao governo Trump. E essa histeria da tentativa de, na ausência completa, isso é uma característica não só do Partido Democrata, mas da esquerda no mundo todo. Né? Na falta de propostas, tenta-se o ad hominem, vai se achar qualquer coisa. Se tentou com, uma vez ele disse um palavrão em 1958, então não merece estar no governo. Mas em 1941 ele uma vez chamou uma mulher de bonitinha, então ele é machista. Todos esses griteiros, isso só reforça o poder do Trump. Porque enquanto essa histeria coletiva, né,
manifestada por essa parcela de eleitores lá. Enquanto isso, os resultados estão crescendo. O combustível barato, o pleno emprego, os negócios, todas as classes podendo comprar e consumir, vivendo o sonho americano, como eles chamam, né? O American Dream, o American Way of Life, tudo isso. E outra, lá, se a imprensa voltada à esquerda é muito forte, a voltada à direita é tão forte quanto. Então, e lá aqui, ela tem lado. Tem lado. Declarado. Lá você tem Fox versus CNN de uma forma muito clara e os subprodutos de cada uma delas. Aqui, por exemplo, ainda é muito hegemônica a presença da esquerda na imprensa. Lá nos Estados Unidos não é assim, não. Vocês não vão levantar qualquer boato em cima, assim, à toa, que nós vamos chegar aqui com dados para comprovar. O Trump, ele vive à sombra muito, e nesses dados até que foram colocados, né, o próprio Obama não se manifesta muito sobre o assunto, mas a imprensa é recorrente na recordação de que muitos planejamentos e planos sociais estruturados pelo Obama, que não existiam nos Estados Unidos, que na oportunidade desse crescimento, isso é o legado que o Obama deixou. E é claro também que o Trump tem uma maneira, vamos dizer assim, comercial muito mais agressiva. Lembrando que hoje também na ONU ele deu uma acalmada nas suas relações com a China, dizendo que basicamente tudo vai voltar ao normal, que as taxações irão acontecer, mas com novos valores e novos números que irão agradar ambos os lados. Mas a gente fala que essa política mais agressiva na área do comércio, e principalmente instituindo que a América é great again, né? Tipo, é grande de novo, ela vai se tornar ótima de novo para os americanos, ajuda bastante para esse nacionalismo americano às vezes exagerado. Mas ele também vive à sombra do governo Obama, que deu o resultado, claro, agora depois de anos desses projetos. O Israel Rocha, aqui no youtube.com/TV Pampa, está dizendo: Trump é defendido pelo seu povo, a Denise, a esquerda está desesperada no mundo e por isso ataca ferozmente. Aí as opiniões também no facebook.com/atualidadespampa, o nosso canal lá no Facebook. A Albertina dos Santos: sinceramente não confio nesse novo procurador. Se eles gostaram tanto, neste mato tem coelho. Vamos esperar para ver. Um abraço também para o Richard dos Santos, para Antônio Bordim, para Jurema Freda, todos os telespectadores que estão acompanhando pelo Facebook. Carla, eu só queria do procurador, o doutor Augusto Aras, um dos senadores que é gay, que é homossexual, fez uma pergunta. Olha, o senhor falou aqui dos direitos, etc. O senhor é contra os homossexuais? Eu disse, não, eu sou a favor da Constituição. Porque a Constituição cita homem e mulher. Homem e mulher. Tem que mudar a Constituição. Tem que mudar a Bíblia também. Sim, mudar muitas coisas. Não, mas no caso, a lei que rege a todos nós é a Constituição brasileira. Aí ele sai muito bem. A Bíblia muito bem, a resposta que ele disse. É um senador. Aí o senador, mas o senhor disse aqui. Aí o senador fez aquele olhar trocista, e aí mostrou, está aqui na Constituição. Eu concordo com o senhor, mas está na Constituição. E eu, como procurador, como operador do direito, eu tenho que atuar em cima da Constituição. O vai ser mais conservador, com certeza. O Ruschel pode até me ajudar nessa questão, porque essa questão de estar na Constituição aqui, homem e mulher, o dia que eu fui ler isso, me chamou a atenção uma frase que vem logo a seguir disso, que é em defesa da manutenção do Estado. Né, que é pelo fato de que você gerando novos brasileiros, entre aspas, você tem aí então a defesa do Estado, coisa que outros regimes então não. Então eu acho importante porque essa frase sempre ela vem faltando um argumento. Né? Ela deixa a discussão um pouco. Por que homem e mulher? Não é assim, não é porque eu não gosto disso ou daquilo, não é. Existe, e aí abre-se espaço para discussão, obviamente, para depois mudar isso, mas o que o texto da Constituição diz, até onde eu me lembro, talvez não sejam essas palavras, mas é constituído por homem e mulher em defesa da manutenção do Estado. Seria isso? Sim, sem dúvida. Eu não queria perder o mote só em relação ao procurador, a lembrar que o procurador foi uma escolha do presidente Jair, personalíssima, inclusive contrariando uma decisão que vinha desde 2003, que era se submeter à lista tríplice, que emanava do próprio Ministério Público. Ele então, tem um alinhamento de conservadorismo. Isso, e ainda depois se descobriu pelas visitas lá, pelos registros da entrada do Palácio da Alvorada, que ele teve diversas reuniões extra-pauta com o presidente, então é ajustado com o presidente do Executivo, né? Então, o que se espera é exatamente essa harmonia, que essa harmonia funcione. E o Real Madrid, Chicão Tofani? O Real Madrid cada vez surpreende mais.
eu como sou um analista de futebol internacional aqui na Pampa há muitos anos, se você imagina um time que tem mais brasileiros na seleção brasileira, é o Real Madrid. Um time que tem mais brasileiro que espanhol, o Real Madrid. O Real Madrid chegou a um nível, cara, da globalização total no futebol. O orçamento do Real Madrid, ele chega a níveis quase que igual ao orçamento de Porto Alegre. É um absurdo isso para um time de futebol. Um time de futebol incrível, pela forma de gestão. E hoje o Real Madrid ganhou de 2-0 do Osasuna pelo Campeonato Espanhol. Quem fez os 2 gols foram os jogadores brasileiros. O Rodrigo com Y e também o Vinícius Júnior. O time tem mais Casimiro, Éder Militão e Marcelo, 5 brasileiros. O que significa isso? Que nós vamos partir para uma escala de futebol da globalização total. No Brasil começou com o Flamengo. O Flamengo é um time que tem mais jogadores selecionáveis em todas as seleções da América do Sul. E o Ruschel, que é um crítico do Flamengo, que eu não sou, é um crítico. Me ajuda, Chicão! O Ruschel é um cara que não acredita no técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Porque inclusive o Jorge Jesus vai ser homenageado lá no Rio de Janeiro. O cara trouxe um novo padrão para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro era um atraso de vida. Um atraso total de vida. Não existe esquema tático nenhum. Só um jogador legal que dribla e faz um gol. O Brasil vive de individualidade. Jogada individual. Exatamente, coisa que não existe mais no futebol. E aí os jogadores acabam, os bons, saindo do Brasil saindo daqui. O Marconi levantou a mão na hora do futebol. Eu posso fazer uma pergunta, Chicão, para ver se eu estou entendendo direitinho esse procedimento todo. Essa tomada de brasileiros, por exemplo, dentro da Espanha, isso não acaba enfraquecendo a seleção espanhola? Onde estão os jogadores espanhóis jogando? Onde é que eles jogam? Não, hoje a seleção espanhola ela é de igual para igual com o Brasil. Os melhores da Espanha estão no Atlético de Madrid, no Barcelona e estão no Real Madrid. Então, o Sérgio Ramos é o melhor zagueiro do mundo. Está na Espanha, no Real Madrid, porque ele segura os jogadores bons dele lá, Marconi, porque tem muito dinheiro. Ao contrário do Brasil, aqui não segura mais nada. Aqui tem um craque do Grêmio aí, Jean-Pierre, não é o nome dele? Que já está quase certo lá fora. Porque aqui faz 16 anos eles estão levando já. Por isso que essa invasão de brasileiros... E o Cebolinha é um baita de um jogador. Quantos anos tem o Cebolinha? O Cebolinha não é tão gurizinho. Pois é. Porque esses Vinícius têm chance. Mas esses Vinícius Júnior e Rodrigo, com Y, eles têm menos de 18 anos e jogam igual o Cebolinha, no lugar do campo do Cebolinha. Então o Cebolinha vai ter uma vida difícil na seleção brasileira. Ainda tem o Neymar ali ainda. Cara, tem direito de defesa só rapidamente? Tem, rapidamente, porque tem gente que já está reclamando, estão falando de futebol, mas a gente fala de tudo da atualidade. Um expert em futebol e não na política. O Flamengo, eu não sou crítico do Flamengo, nem do técnico do Flamengo que está chegando há 3, 4 meses recém no país, tá? O que eu estou dizendo é que já vão dar uma medalha para ele, dona Carla, no Rio de Janeiro, que 3 ou 4 pessoas ganharam, entre elas só o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou. Ele não ganhou nenhum título ainda. Eu estou dizendo que o carioca ele tem esse ufanismo de fazer uma distinção. Então eu acho que ele tem que construir primeiro um currículo no Brasil, nada contra a pessoa. E o Flamengo é o clube de maior torcida no país. Eu também não tenho absolutamente nada contra o Flamengo, mas quero só que seja... Tanto que se levássemos em conta o início da temporada, o Filipão teria uma medalha e agora estaria demitido e com o time em decadência, né? Então, obrigado, dona Carla, pela oportunidade. Falando em temporada, foi aberta a nossa temporada e a gente espera que para sempre dá a possibilidade de você ver a reprise do Atualidades Pampa, os melhores momentos do programa da semana, no sábado, às 19h30. Marne Barcelos e o trânsito, Dia Nacional do Trânsito. Hoje, quarta-feira, o Dia Nacional do Trânsito, né? Não é só o trânsito de quem dirige carro, mas o trânsito de quem transita, quem caminha na rua, quem anda de bicicleta, quem anda de moto, né? Ciclista, todas essas pessoas que se movimentam na cidade. Eu estou com um dado aqui impressionante. O último foi de 2016, quando tivemos no Brasil 37.345 mortes no trânsito em 2016. Esse é o último dado disponível no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Basta ler o relatório da Organização Mundial de Saúde, na qual o Brasil aparece em 5º lugar, perdendo para Índia, China, Estados Unidos e Rússia.
Além desses, Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito estão entre os países com o trânsito mais violento do planeta. O grande problema hoje, e nós comentamos ontem aqui, o assunto esse, as pessoas dirigindo, do jeito que as pessoas dirigem hoje, né? Ainda o Russo disse que ele anda sempre de moto, ele tem uma moto que no mercado hoje deve valer uns R$200 mil. Essa moto, olha, não faz isso com essa moto, não, mas a Mercedes, ele tá bem na foto. Está bem com a Mercedes, pois é, tem Mercedes. Tá rico, amigo? Ganhou na loto? Mora em cobertura, não, na Mega Sena, logo nunca paga. Imposto de renda é tudo mentira. Mentira. E aí as pessoas ficam digitando no celular, as pessoas andam de bicicleta. Outra coisa que eu notei, tem algumas pessoas que andam de bicicleta e essas pessoas acham que são donas. São donas. Eu me lembro, eu morei muitos anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, e tem uma faixa de ciclista. Para atravessar, era mais fácil atravessar a pista onde passavam os automóveis que naquela dos ciclistas, porque elas não paravam, não deixavam ninguém passar, a senhora de idade e tal. Então as pessoas têm que entender que ciclista é trânsito também, que tem lei do trânsito que tem que ser aplicada aos ciclistas. As pessoas, até eu estou aqui com um decalque bonito aqui, o que diz aqui? Eu acho que não é empatia, sobre empatia, não sei se dá para mostrar. Empatia no trânsito, você no lugar do outro. Eu achei fantástico. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Isso é importante. É importante isso. A empatia é você ser gentil com os outros, né? Não se aquele xingamento. Xingamentos, muitas vezes a pessoa dá uma fechada, não é por querer. O camarada já quer mostrar o revólver, dar uma de macho, aquela coisa. Então nós temos que ter empatia, nós temos que ter sociabilidade, né? Sermos sociáveis com as pessoas. Esse é o grande mote, o grande motivo de tudo. E essas mortes. Então tu não aprova o cara que anda de moto e fala no celular, então. Mas claro que não, mas como é que ela vai fazer? Mas é a nova moda agora aí. Mas que é isso? O cara é equilibrista e dá uma de Valentino Rossi. Mas não dá nem pra risca. Tem que ser preso e colocado na cadeia 24 horas para refrescar a cuca. E o desenvolvimento... E se ele tiver uma Mercedes, ele vai pra cadeia? Não interessa se é como é que é aquele carro, como é que é aquele carro que atropelou não sei quantas pessoas em Santa Catarina? Camaro, exatamente. Não interessa se é um Camaro, não interessa se custa 200 mil, se custa 10, não interessa, acho que eu tô falando. Não é o valor do carro, é o valor da vida daquele que está do outro lado. A gente não pode colocar as pessoas numa situação de risco. De Mercedes, são todos usados como táxis na Europa. Rebaixou o Russo agora. Não, mas é táxi na Europa. Acabou com o Russo. É táxi na Europa. Ainda nem paguei. O Russo comprou um Gol. Mercedes é táxi na Europa, dependendo do modelo, é claro. Temos modelos ali. E o modelo do Dr. Russo é táxi? Ele não mostrou o carro dele ainda. Não, aquilo ali não é. Tá ali fora o cara. Ele só anda de moto? A doutora Roberta vai trazer um comentário agora sobre desenvolvimento sustentável. As empresas, então, estão apostando nesse tipo de negócio? Carla, mais do que isso, chamou muito a atenção que essa semana os olhos do mundo estão voltados a Nova York em razão da Assembleia Nacional da ONU. Um dia antes, na terça-feira, 130 bancos internacionais se reuniram para assinar aquilo que eles chamaram de princípios que vão nortear o futuro da economia do mundo. Eles se perguntaram, para os senhores terem uma ideia, são bancos responsáveis por cerca de 47 trilhões de dólares de investimentos no mundo. Quase 1/3 do setor financeiro no mundo perguntaram quais são as atividades econômicas que podem contribuir para um desenvolvimento sustentável. Então, a gente percebe que aquele discurso, voltando a um assunto polêmico, do nosso presidente Bolsonaro, mas, sobretudo, não o discurso, porque, na verdade, o que vale é o que tu faz, não o que tu fala. É justamente o quê? A questão da soberania nacional. Nós temos, sim, muito a ganhar com este olhar de futuro, que é um desafio que só está começando. No momento que a gente percebe que esses 130 bancos, que são poderosos, estão dispostos a ajudar e, sobretudo, apoiar iniciativas que construam novos modelos de negócios sustentáveis, a gente percebe que há aqui muito a gente se proteger para poder fazer negociações que nos rendam emprego, que nos rendam um futuro próspero. Nós, brasileiros, temos isso na nossa mão. E é importante essa visão nacionalista neste sentido. E não deixar que qualquer um entre ali, porque vai nos dar ali meia dúzia, entre aspas. Claro que é uma quantia sempre muito alta, mas que o que vale mais?
né? Às vezes a gente sabe que a gente tem uma farmácia, né, que a gente nem conhece na nossa Amazônia. Então, assim, há que se ter uma estratégia. Para os senhores terem uma ideia, bancos no Brasil, os dois maiores bancos brasileiros assinaram esse acordo, o Itaú e o Bradesco, o banco chinês, o ICBC, o americano Citibank, o alemão Deutsche Bank e o espanhol Santander. Então, são bancos realmente dispostos. E o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele afirmou que é preciso estimular a economia verde e não o que ele chamou de economia cinza, que, segundo ele, não tem mais futuro. É um novo século, estamos entrando na terceira década de um novo milênio e há de se ter, então, todos esses arranjos. Por isso, eu volto a dizer, é muito importante, sim, uma visão nacionalista, onde a gente defenda essas nossas riquezas. 2 pontos que me chamam a atenção. Sobre desenvolvimento sustentável, eu acredito que realmente é o futuro, não dá para fazer uma coisa sem a outra, esquecer, né, da sustentabilidade também. Chamou a atenção uma reportagem que eu vi sobre a floresta de araucárias, que fica no sul do país, né? No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Era enorme, hoje em dia é muito menor, mas a abordagem com as pessoas que tiveram seus terrenos desapropriados ou que estão ali e querem derrubar as árvores ou que estão ali e conseguem ter um negócio rentável com as árvores. E um deles falou exatamente isso, a gente pode tirar o sustento também da araucária, ele tira o pinhão, ele conseguiu gerar o negócio junto, né, dentro do seu terreno. E a outra parte que me chama a atenção é quando a gente fala em sustentabilidade e tudo mais, em economia, por exemplo, os carros elétricos, né, que é a grande novidade, vem com tudo nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos usam e geram energia através da queima do carvão, e a queima do carvão a gente sabe que não é sustentável. Sim. Então tem que ter realmente um ambiente de sustentabilidade total. Não adianta na ponta achar que aquilo ali é bom, que é sustentável, que não está gastando gasolina, mas está queimando carvão para gerar energia. Por isso que essa visão econômica sustentável é a inteligência. Porque quando o nosso presidente Bolsonaro chega e diz na plateia para a ONU que nós temos o nosso uso de agronegócio equivale a 30%, somando pastagens nativas, plantadas, lavouras e florestas, e só 8% é para a produção de alimentos. Quando ele diz que nós temos reservas indígenas espalhadas por todo o nosso país e que isso equivale a 14%, e que a nossa vegetação nativa protegida ocupa 66% de todo o nosso território nacional, e nós temos um grande Brasil, é claro que os investidores, é claro que os outros países, como a Alemanha, como a França, que utilizam 50% do seu território plantando na agricultura, ficam de olhos ali, né, loucos para fazer negócios com a gente. Então, calma lá, venham fazer negócios conosco, óbvio, mas vamos fazer de forma que beneficie os brasileiros. É nossa terra. Nós que nascemos aqui temos pelo menos direito às nossas riquezas, né? Aqui no @atualidades.pampa, que é o nosso endereço no Instagram, o Guga Rodrigues Silveira, essa bancada só tem gente linda, a começar pelo Ruschel. Mentira, só para ele não ficar com ciúmes. O Ruschel que estava ali dando umas risadas, vazou. Estou em grande fase, dona Carla. Vazou, tá feliz, tá feliz. Tô feliz. Tá amando. Tá amando, diz a doutora Roberta. Doutora Roberta. Mas é verdade. Na sequência do que a Roberta falou, você sabe qual é o maior vendedor de soja hoje para a China? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Mas esse ano, Marne, a gente vai produzir mais soja que os Estados Unidos. Sim, mas até o momento, pelo número de toneladas vendidas, hoje os Estados Unidos é o maior vendedor de soja para a China. Isso quer dizer o seguinte, que os negócios estão abertos. Então ele compete com o Brasil. Sim, o Brasil está em segundo lugar. O Brasil e a Argentina vem logo após. A Argentina já está vendendo mais carne do que nós brasileiros para a China. Quer dizer, a China é um grande mercado importador. A China é o mercado. Então, toda essa briga do Trump, isso é tudo um simulacro de briga. Ele não vai brigar nunca. Ele quer melhorar a margem de importação da China para com os Estados Unidos e parar de exportar, dar um equilíbrio na balança comercial. Não é possível país ter um desequilíbrio comercial tão grande como a China e os Estados Unidos. Mas, Marne, a China tem uma economia que é única no mundo, que é muito peculiar, porque o governo chinês se mete absolutamente em todos os negócios.
Coisa que nos Estados Unidos isso não acontece, existe um livre mercado. Então, a economia da China, ela cresce porque ali tem trabalho escravo, tem uma série de questões que nós não queremos e não temos nem como competir, porque se é para competir, para nós termos escravos aqui, também não é. Não, e não vai mudar. Então, a postura do presidente Trump, desculpa o termo, mas peitar os chineses é muito necessário, porque o que o Trump quer? Trazer as empresas que estão lá por conta desse trabalho escravo, por conta dessas negociatas do próprio governo chinês para os Estados Unidos e para países amigos, quem sabe até no nosso país. É que isso não vai acontecer pelo óbvio. Lá na China eles já falaram isso. Assim, vocês querem que a gente arrume, por exemplo, a questão das leis trabalhistas e tirar o trabalho escravo? Ok, vocês vão pagar $25 mil no iPhone? Não vão, né? Então eles não vão mexer. É uma hipocrisia, né? É lógico a que China não vão está quebrando o mundo. Ninguém se flaga disso. Porque hoje o mundo precisa muito mais da China. Mas eu sabia que a indústria de guarda-chuva está quebrada? É $1 no guarda-chuva que a China exporta. Ninguém consegue. $1. 8 centavos o guarda-chuva. Olha só, 8 centavos. Hoje a economia... Não dá de graça o guarda-chuva, então. É 8 centavos de dólar o guarda-chuva. A economia mundial precisa muito mais da China do que a China precisar do resto do... A China está se virando. Tá tranquila, tá botando navio, empresa onde não tem lei. O aeroporto que foi inaugurado. Os caras não estão nem aí, só que eles têm esse argumento. O iPhone é caro? Imagina se a gente fizesse a produção dele dentro do que se espera das leis trabalhistas. Vai pagar $30 mil no telefone? Ana, a tua manifestação aqui não deu para escutar. Não, é que a China tem anomalia, mas anomalia que dá muito certo porque interessa a todos. Porque tem um governo extremamente ditatorial, mas uma economia extremamente capitalista e agressiva. E no momento que tenta até tirar os Estados Unidos da sua, vamos dizer assim, supremacia mundial e global... E vão chegar. Não, e é justamente isso. O Trump não é nem, às vezes, essas questões trabalhistas, elas são utilizadas como uma cortina de fumaça. Porque o Donald Trump não quer é que os chineses que tenham uma valia a mesma coisa da qualidade dos produtos americanos. Porque lá os produtos são melhores, tanto que a gente vê, a Apple está tomando da Xiaomi. Confesso que é absurdo o valor de um celular que custa R$4 mil aqui no Brasil, da iPhone, e da mesma marca, com até semelhanças assim. É um clone. Não, é um clone melhorado e a gente fala assim, e custa R$1.000. 899, eu falo assim, os produtos chineses, se entrarem, terem a inserção aqui no mercado, vamos dizer assim, que hoje é a maioria dos Estados Unidos, vão perder de lavada e vai ser feio, porque a gente fala assim, não, temos plasmas, temos aquilo. Lá já tem televisão que é molenga, né? Ela se adapta à sua parede, então é um absurdo. É um absurdo. E é claro, se é o Atualidades Pampa, nós temos que dar voz aos nossos telespectadores através das nossas redes sociais. Olha aqui, a Sônia Silvino no Instagram, @atualidades.pampa, está dizendo, boa noite, maravilhosos. Carla Krieger, fico indignada com a STF, suprema vergonha nacional, #lava a toga urgente, que petulância querer anular vários processos da Lava Jato, eles mandam em todo mundo então, indicados pelos partidos e tal, ela está realmente muito preocupada com a situação, com o julgamento que acontece no STF com relação exatamente ao assunto que foi a tua pauta na segunda-feira, que é a possibilidade de anulação de vários procedimentos de dentro dos processos da Lava Jato. É preocupante mesmo, sem dúvida, e a gente fica feliz que o Atualidades largou na frente, porque a notícia circulou, Carla, e ninguém dimensionava a consequência que ela poderia ter. E nós, segunda-feira aqui, ao tomarmos conhecimento, eu dividi com todos os telespectadores, dividi com a bancada, nós repercutimos muito, porque não é uma decisão de um simples processo, é uma decisão que vai pautar a possível anulação de 32 condenações, onde tem 143 pessoas que poderão ser beneficiadas dependendo da decisão. Só para entender a parte técnica, nós chegarmos no que está sendo votado já lá. A discussão voto já contrário do Fachin. O voto contrário do Fachin, mas já se sabia, porque ele foi o único voto discordante na decisão que tanto nos preocupa. A questão é a seguinte, o réu é o último a falar no processo, isso é uma questão processual. E os delatores, que também são réus, eles se tornaram acusadores à medida em que eles trouxeram a condenação dos demais. Então, o que se está decidindo ali é que, como eles falaram junto com os réus,
eles falaram junto com os réus, o processo deve ser anulado a partir dali e voltar à sua origem. O que aconteceu? Um processo foi julgado assim, no caso do Bendini, lembra o presidente da Petrobras e presidente do Banco do Brasil? E aí, olha, deu aquele caso e aí se viu que não era isolado, porque imediatamente todos que tiveram a sofrer, os advogados, todos muito talentosos, qualificados, né? Imediatamente que viram esta decisão, opa, o meu cliente está dentro dessa condição e começaram a pedir. E o Fachin, o ministro Fachin, então quero fazer essa justiça em essa homenagem ao ministro Fachin, ele imediatamente disse assim, pera um pouquinho, vamos então levar esta questão ao pleno, pediu pauta ao presidente do STF, então, doutor Dias Toffoli, pediu pauta para que, então, 11 ministros examinem essa questão pela sua extensão. E é isso que estamos tendo hoje. Só que hoje, a notícia, como se diz, vou usar de novo a expressão, a notícia pegou no país, entender. Foram lá para frente do Supremo jogar ovo, fazer tomate. Queriam fechar. Porque estão entendendo que hoje está se tomando uma decisão ali que pode ter uma extensão incomensurável. Não, e todos os acordos que foram feitos dentro desse processo, acordo com os delatores, de tudo, de dinheiro... Tá tudo a zero. Volta tudo. Retroage. Retroage, então não tem nem como organizar tudo isso. É um caos, caos. Eu que fui então, um entusiasta... Então, uma batata quente na mão do STF, com certeza. Eu que fui um entusiasta da Lava Jato, desde o primeiro dia que aqui sentei, já eu era, né? Mas passei a transmitir para os telespectadores desde que sentei aqui e vinha trazendo essas condenações. São mais de 2 centenas. São 200 e tantas condenações, são bilhões que foram repatriados. Então, essa é uma coisa que nós não podemos mexer. Isso será um retrocesso, essas condenações voltando. Aí é mais 2, 3 anos de trâmite e apresenta a prova, Mari. A gente sabe, lá só são advogados extremamente qualificados que usam os prazos, né? Então, pode ter uma interferência muito grande. A pergunta, eu já quero agradecer desde já à diretoria que me fez um gentil convite para ir à Rádio Pampa hoje falar dessa... com a audiência qualificada da doutora Roberta, para falar sobre o tema. A pergunta mais recorrente lá se atingiria o caso do ex-presidente Lula. E atinge-se, são 2 processos. Um deles não, tá? Porque o primeiro não houve delator. Este não está. Mas o segundo, que ainda está pendente de condenação na segunda instância, este sim, exatamente igual ao caso. Ele teve delator, este delator apresentou as razões finais junto com os advogados do presidente e já está protocolado no STF um pedido em relação a esse processo pedindo anulação. Então vejam a extensão e do que estamos falando. Uma pergunta, Rocha, isso não acaba, de repente, também colocando em risco até a integridade de testemunhas, de delatores, né? Você soltar as pessoas que estão... Né? Tudo. É uma bola de neve. É uma risco, coisa a integridade até física. Agora, difícil de mensurar. Até da delação. Agora, sinceramente, se eles derem, né, se eles realmente votarem a favor dessa grande falcatrua, vou usar esse teu termo, Chicão, que eu acho que é perfeito para essa situação. Realmente, assim, tomara que o povo brasileiro se aproprie do seu poder, vá às ruas e vamos fechar esse Supremo. Tu sabes que, cara, só quero outra questão também que é importante, que surpreendeu muito nesses 3-1 do primeiro julgamento da segunda Câmara. Foi a Carmen Lúcia. Foi o voto da Carmen Lúcia, que normalmente não sinaliza, não vota neste caso. Então, este voto que é quase, não vou dizer como balizador, mas é um voto que tinha sempre uma linha diferente do que ela apresentou ali. Então, realmente, deixa um cheque em branco, né? Como estamos 11, quando entramos aqui, tinha votado apenas o relator, que era o ministro Fachin, mas dele já se sabia exatamente o que ele havia votado assim anteriormente. Marne. Eu aqui externei a minha opinião algum tempo atrás, quando eu sempre falo que a honra de um homem é a lealdade. Quando externei a minha opinião a respeito do Zé Dirceu, que em nenhum momento acusou Lula de nada. De nada. Ao contrário do Palocci, que todo mundo sabe a história. E hoje, a bem da verdade, eu tenho que usar o mesmo elogio ao presidente Bolsonaro, que disse a respeito do Moro, depois de toda essa futrica, dessa fofoca, que os dois tinham brigado, disse a seguinte frase: o Moro é o símbolo do meu país.
Ele disse isso em Nova York. Eu achei bem importante essa referência. Isso é a lealdade, meu amigo. A lealdade, nós temos que ser leais aos nossos princípios. Como eu falei do Zé Dirceu, aí eu fui acusado de ludista, etc. Não me interessa, interessa a verdade. Agora eu falo a mesma coisa do Bolsonaro. Ele foi fiel ao convite que ele fez. E o Moro disse o seguinte: eu só saio do governo se o presidente mandar eu embora. Eu, por minha vontade, eu fico até o último dia do governo do presidente. Isso chama-se lealdade, coisa que falta na política brasileira. Mas não falta aqui na bancada do Atualidades Pampa, porque os telespectadores já vêm pedindo há bastante tempo notícias do Gustavo Vitorino, que está viajando, está em Israel, é o nosso correspondente hoje de Israel, mostrando tudo o que acontece por lá. E ele, e todo o Oriente Médio, e ele, então, a gente vai mostrar algumas... pelo pedido dos telespectadores também, atendendo pedidos, mostrar algumas fotos do Vitorino. Esse é o Muro das Lamentações, ao fundo, vocês podem perceber, a Roberta também pode se envolver, que já esteve em Israel, se quiser comentar também algumas fotos, Roberta, fica à vontade. Uhum. Ali ele tá, eu tô vendo um pouquinho. Pode falar. Ali ele está no Santo Sepulcro, que fica na Cidade Velha, que a gente chama. Na outra foto ele estava ao fundo, os portões que dão para essa cidade antiga, onde tem o Muro das Lamentações, tem a mesquita principal. Né? Vamos a outra. Possivelmente. É o Santo Sepulcro. Isso. 43 graus a temperatura. 43 graus, quente. Ele tem se comunicado com vocês também na Rádio Pampa. 43 graus, eu tô achando ele meio gordo, ali hein? ele tá... Ali é o Mar Morto, tá? Ele a entrada de Jericó. Não, ali é a entrada de Jericó. Exatamente. Ali é a entrada de Jericó, lá atrás as colinas de Golã. Vamos a outra. Aí é Nazaré. Tá felizinho, Vitorino. Ele tá com uma cara boa e tudo mais. Só aí é o Mar Morto. A gente, ele tem mandado notícias também. Nós temos apresentado boletins no Jornal da Pampa, os telespectadores. Aí é a parte da Cidade Velha. Muralha de Jerusalém. Esses são as entradas que a gente tem. Tem a entrada dos muçulmanos, tem a entrada dos cristãos e dos judeus. Né? Cada um tem o seu portão, assim. E aí ele até postou nas redes sociais aqui da TV Pampa, ele não, os nossos assessores, ele está com soldados, um soldado árabe e um soldado judeu. Sabe, Carla, que isso é fantástico, porque lá eles valorizam muito os militares, né? E o servir ao exército. Então, é muito comum a gente encontrar meninas, jovens, meninos e meninas servindo ao exército. Pessoal jovem, legal, querido, mas usando a sua arma. E é muito bacana a deferência que existe nos ambientes quando esses jovens se sentem responsáveis para defender o seu país e cada qual fica num ramo. É bem bacana. Temos mais uma foto para mostrar. Olha ali, já tá fazendo festa, gente. Depois daí, olha, a Igreja da Natividade. Aproveitem para falar bastante na quarta, quinta e sexta, porque segunda-feira é o Vitorino que vai falar. Eu vou pedir dispensa para a dona Marjana, nossa diretora. Não ouvi segunda-feira. Eu também vou pedir. Não vou pedir. Só ele que vai falar. Atualidade de Vitorino. Isso é inveja. Isso é também vou pedir. Eu tô um pouquinho de inveja, que ele tá lá e eu queria estar lá também. Eu quero ver quando eu lançar os meus óculos no Caribe, que eu vou fotografar uma modelo, vou ser o correspondente da Pampa no Caribe. Claro. Em Cancún. Eu o mesmo direito. Chicão Tofani em Punta Cana ou Cancún, lançando Francesco Tofani, essa nova grife. Eu tenho esse direito também, não tem? Claro. Não sei, isso aí tem que conversar com a direção. Não somos nós que vamos te dar esse aval. O Caribe tem muita importância, muita importância. Muita importância também são as novidades, o que tem acontecido aqui. Em especial, o Ruschel já trouxe duas questões bem importantes de Brasília e tem outras questões também que aconteceram nessa quarta-feira, dia 25, como, por exemplo, os deputados que rejeitaram a proposta do ministro Sérgio Moro do pacote anticrime. É uma comissão que está analisando o pacote, então eles tiraram o excludente de ilicitude desse pacote. Pode ser que no plenário volte a ser integrado ao projeto anticrime, mas acaba sendo uma derrota do ministro Sérgio Moro e do governo Bolsonaro nessa primeira comissão que está analisando.
será um efeito Ágata da menina que morreu e tudo mais, que também foi tratado? E isso uma comoção combinado com a decisão do Senado de ontem, que derrubou 19 17, né? 19 vetos, né? Da mesma matéria. E aquilo da lei do abuso de autoridade. Da lei de abuso de autoridade. Aquilo, para mim, foi um confronto, porque foi um confronto do presidente do Senado fazendo o enfrentamento do presidente do Executivo, exatamente por causa do Bezerra, líder do MDB no governo, né? Porque as questões, sem entrar no mérito, a forma com que foi, uma matéria complexa dessa, tu tem que discutir, não foi posto à votação, na corrida se examinou uma matéria extremamente difícil e se votou e se derrubou para dizer, olha aqui, vocês fizeram, nós fizemos. Então, o que eu lamento é que uma matéria tão complexa, uma matéria tão difícil, de tanta extensão, né, esteja sendo decidida não pelo que pensam os senadores, né, ou que pensam os deputados, mas por aquilo para fazer afronta, porque a Polícia Federal foi fazer uma investigação, né, com o líder do MDB, né? Não pode. Então, esta matéria me preocupa e vai nesta linha, né? Nós estamos agindo por reação como forma de agredir ou revidar uma ação que foi policial para mim dentro da normalidade. Agora, como é curioso, né? A Carla falou do efeito Ágata. Os senhores sabem quem é a Vitória Ferreira da Costa? Foi atingida. Pois é, né? É que aí não tem como botar a culpa na polícia, então não precisa tanta comoção, né? Numa troca de tiros entre traficantes, hoje uma que não menina... tinha nenhum policial. Não tinha nenhum policial na região, nenhuma operação sendo realizada, era bandidagem, trocando bala com a bandidagem, atingiram uma menina de 11 anos e... Cadê a comoção? É que dá a entender que é um jeito, atualmente, deles tentarem reivindicar espaços, parece que só importa, né? A gente tem que ver, morreu como? Mas é a rapaziada que, aí não vamos condenar, né? Porque como é que eu vou falar mal amanhã? Eu subo lá, eu vou parar no micro-ondas. Né? Então, existe passarinho que sabe que come pedra, sabe o sistema digestivo que tem, né? Então é claro que eles vão ficar bem quietinhos. Né? Como é que é? É o passarinho que come pedra... Sabe o sistema. Todos comem pedra. Eu ia usar o termo popular, mas eu achei melhor não. Já que está com a palavra... Tem, por exemplo, o policial Gabriel Monteiro, que é um youtuber, inclusive, né? Tem uma atuação muito próxima ao MBL também. Está sendo foi, né, vergonhosamente... acusado de ter agredido um cidadão dentro do enterro da menina Ágata, uma mentira absurda. O vídeo foi inclusive publicado na íntegra, né, de um marginal que armou contra ele, inclusive. O Gabriel precisou reagir e tem aí R$3.000 pelo endereço dele, o Comando Vermelho organizado para matá-lo, tudo publicado. Negro, morador da comunidade. Cadê a comoção? Cadê a rapaziada do movimento, do Paz e Amor, do Abraço à Igreja, Canta Imagine, em volta da Lagoa, solta, pinta a unha de branco? Cadê a rapaziada? É que o cara é policial, né? A gente sabe que essa comoção toda, ela é bem seletiva. Né? Vamos já linkar com o teu assunto. Exatamente. Em relação à Anvisa e à liberação. Exatamente, uma decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que divulgou finalmente, né, a partir do dia 2 de outubro, pacientes agora vão ter o direito a importar produtos à base do canabidiol. E é muito interessante a medida, porque ela não é só simplesmente que pais e mães deixem de ser tratados como traficantes para poder salvar a vida de seus filhos, mas a modernização do sistema, porque tudo vai ser feito por meio digital, os pedidos deverão ser feitos diretamente no portal único do governo federal. Isso gera aí agilidade no processo, transparência, porque você acompanha todo o procedimento desde o início, desde a compra. À medida que os pacientes, né, vão podendo acompanhar essa situação, isso facilita todo o processo, mas acima de tudo, né, andamos anos-luz à frente, porque é um pouco assustador que em 2019, a gente discutindo tanta coisa aí, a gente ter que explicar que ter necessidade de um produto à base de canabidiol é muito diferente de fumar maconha na beira do gasômetro, sabe? E você tem pessoas que colocam tudo na mesma discussão. Maconha. Né? E é de uma ignorância, de um atraso intelectual. Eu sei que em muitos casos é por pura desonestidade intelectual, mas também tem muito caso de pura ignorância, que é assustadora. Você ter que estar com seu filho pequeno, convulsionando na frente de uma autoridade que tem aquela empáfia de, não, eu vou ver teu caso.
né, porque se associa erroneamente, né, uma coisa a outra, um amadorismo científico nesse sentido absurdo. A medida terá validade de 1 ano. E aí, após a validade, então, da autorização, os pacientes ou os responsáveis legais deverão apresentar somente a prescrição médica com o quantitativo previsto para o tratamento. E aí, diretamente nos postos da agência, localizados nos aeroportos, para a autorização da entrada do produto. Então está bem organizada essa questão. Sim, me parece bem adiantado. Ela entra em vigor a partir do dia 2 de outubro, que aí começa, né, o procedimento. Tudo organizado de forma digital. Claro que na primeira semana não vai funcionar, site vai cair, aquela coisa, né? Como a gente sabe como funciona, com inscrição para isso, para aquilo, não vai funcionar. Mas já tem o procedimento, andamos anos-luz à frente em relação ao tratamento, que já não tem mais o que provar, né? Cientificamente já se mostrou que é a solução, são os produtos. E é importante destacar também que os laudos médicos serão solicitados, então não é algo que as pessoas às vezes, vai ser maneira de entrar droga. Tem controle. Não, muito pelo contrário, porque a gente lembra que são doenças degenerativas muito agressivas, a gente fala de crianças, o Marconi destacou bem essa ideia, porque realmente são as que mais estão usufruindo pela questão da idade, pela facilidade até na análise desses casos, porque é o que está sendo investigado no exterior, focando mais nessas pessoas, mas também até aqueles pacientes que sofrem, dependendo, né, da situação de algum câncer mais agressivo. E a gente lembra, a indústria farmacêutica e também da beleza está investigando as vantagens do canabidiol. A gente fala assim, no exterior já existem muitos produtos relacionados à saúde, mas também à beleza, por exemplo, a manter a pele relaxada, mas com o canabidiol, inclusive a Kim Kardashian está lançando, porque justamente se tornou um motim de mercado. Então a gente vê que a gente ainda tem essa situação, esse preconceito relacionado, não estou dizendo legalizar, mas são medicamentos que comprovadamente melhoram. Mas, dona Ana, salvando vidas. Mas, dona Ana, nesse raciocínio que eu acho que tem razão, a cocaína também teria que ser liberada, porque está provado que chá de coca é a melhor coisa para enfrentar uma altitude. E tu vê jogadores que nem o Guerreiro pegaram 1 ano de suspensão da FIFA por causa que... Mas a cocaína foi utilizada e receitada pelo Dr. Sigmund Freud. Olha aí, o Guerreiro tá com Freud. Um pouquinho. Só podia. Porque naquele processo de depressão que as pessoas sentiam, as pessoas passavam por depressão, as pessoas entravam com histeria. Aliás, tem um capítulo interessante a respeito da vida do Dr. Freud, da histeria. Então, ele receitava a cocaína. Até o momento que se chega à conclusão que a cocaína viciava. E aí passa, a partir daquele momento, se corta o tratamento à base da cocaína. Mas foi um resultado científico depois de diversas experiências. Agora, dizer que a maconha não ajuda nesses casos, depois de todos os estudos científicos, realmente é colocar a sua ignorância na vitrine. Eu queria me somar ao que disse o Marconi. A questão da ignorância, e eu me patrulhei muito, dona Carla. É que a Magda está nos assistindo. Amanhã ela está de volta. Está de volta conosco. Eu me patrulhei muito ao longo da vida para que eu não me tornasse uma pessoa resistente ao modernismo, né? A gente vai envelhecendo e vai achando que só as coisas que a gente fazia quando era criança, ou as coisas eram certas. Então eu enfrento sempre essa resistência. E eu só posso considerar isso, Marconi, a palavra que tu usou, a ignorância. Fora a ignorância, existe a segunda questão, que é a que eu trago para a bancada. Aí sim são as indústrias farmacêuticas. Nós somos muito instrumentos da informação e de interesses para o qual aí nós somos ignorantes, mas ignorantes no sentido de desconhecimento. Nós somos massas de manobra, às vezes nós tomamos o que nos mandam tomar sem que se possa ter uma certeza do benefício disso, né? E ao mesmo tempo nos são tiradas medicações porque os determinados laboratórios que têm o privilégio disso não têm interesse em abrir para a concorrência. Se o senhor assistiu um filme, assista O Jardineiro Fiel, com Ralph Fiennes e a Rachel Weisz, maravilhosa, e esse filme mostra o poder dos laboratórios e como os países africanos são usados como cobaias para o resultado. Como laboratórios. Olha aqui, o Edmundo Pastore, remédios são o quê? Drogas liberadas pelas outras máfias, aqui no youtube.com/TV Pampa e no facebook.com/atualidades Pampa. Rosaura diz que o Marconi foi maravilhoso na sua colocação, a Aurora concorda, batendo palminhas e tudo mais, e a Sandra Goulart, eu também, acho ele sensacional.
Vai causar uma ciumeira no Vitorino quando ele o voltar. lugar ali, o lugar. Não sou nada nem ninguém. Não. Aí ainda é modesto. Nada nem ninguém. O que tá achando? Ele fez foto nua na internet, ele é um cara de alta. Tem foto nuas do Tem Marconi? foto. Não. Seminu. Naquele estilo fine art que eu fiz. Onde é que tá? Só que eu Dá emagreci localização. demais, ele é Pra que forte. esse clube feminino aí possa localizar o Marconi em peças mais... Não Vai me ajuda o ajudar, Marconi. Não me ajuda, Ruth. Pegou a mania do Chicão agora, quer ajudar. Não me ajuda, Ruth. Não tem namorada, não? É casado? Casado, sério. Juntado. Igual o Ruxo. Família, O único solteiro aqui. Estamos amando. E eu também. Estado civil? Agora eu não sei. Tanta função. Juntado, casado. Acho que... Comprometido. Exato. Comprometido. A gente se vê como casados. Eu sou do Temos tempo vidas- romântico, é amando que se diz. Nem tu estás amando. Olha a grosseria da dona Ana aqui, né, cara? Eu sou que nem o Chicão, tô fora dessa operação. Não acredita mais no amor. Tá entrando no Brasil uma nova empresa chilena de low cost, baixo custo de aviação. Uma passagem, eu estou impressionado com o custo da passagem para a cidade de Santiago do Chile. São Paulo, Salvador e Foz do Iguaçu. A partir de 2020, os bilhetes estão sendo vendidos por R$ 299 o trecho. Mais barato que o ônibus. Muito. 99 o trecho de São Paulo até Santiago do Chile, que é uma belíssima cidade. Tem toda a razão, Mari. E viajar é viver, não há a mínima dúvida. Se rejuvenesce, se renasce. Ler. Mas e depende depois para que viajar. lugar, né? Tem lugar que não é viver, viajar. Mas eu quero dizer que outra coisa que é muito legal, Mari, é a academia que é do Moinhos, que eu estou fazendo a preparação lá, e vejo tem aulas para fazer, uma aparelhagem toda muito moderna, uma rede de mais de 10 academias. Então, quem quiser fazer o seu preparo, uma academia que funciona 24 horas, eu uso muito desse subterfúgio, às vezes, na madrugada mesmo, não pude treinar durante o dia, te sobra um espaço, e vou lá e sugiro a todos. É uma reflexão, pois não, seu Mário? Não, e outra coisa, depois do esforço físico, dormir é fácil. Sim. Ele regulariza o sono, porque ele te dá o cansaço que é muscular e não psicológico, que é exatamente o que produz a insônia. Não, olha, Por isso que eu tô sempre vou com ter que sono de comentar, né? Te dá o subterfúgio na madrugada malhando. A dona Carla está colocando sob suspensão os meus treinos noturnos. Ainda bem que pois estamos já na eu madrugada. lhe sugiro que a senhora passe ali. Vai frequentar. Que funciona 24 horas. A senhora vai ver que não só eu. Sim, outras Mas eu não pessoas. regularmente. Eu quero dizer que eu uso como. Mas, dona Carla. Mas qual academia? Dona Carla, a Moinhos academia do Fitness, Ruxo eu exatamente. conheço, é uma das melhores do Brasil. O dono é meu amigo, está até no meu livro. Tá? Mas eu acho que o desdobre deve ser difícil. Chegar para a mulher e dizer assim: meu amor, tu segura a barra aí que eu vou malhar agora, às 2 da manhã. E o cara volta às 6 da manhã, suado. Aí Volta malhou malhado. bastante. Malhou, Mas muito, tô acabado. Total, Olha, acabado. é difícil. Essa aí, ó. Marconi, eu acho que faz essa operação aí. chegar cansado. Não vem. O Marconi vai pra academia. Eu acho que ele faz essa operação, tá muito Nesse forte. horário, o Marconi não pode. É que o Marconi, às 5 da manhã, já tá na rádio. Exatamente, eu não posso, eu acordo muito cedo. Que horas você já acorda, Marconi? 15 para 5. 15 para 5? O Chicão acorda às 10 reclamando. É mais um milhão. Não, mas eu durmo muito pouco. Que horas tu vai dormir? 2 horas por aí, Mas dorme 3 horas só? eu durmo Mas isso muito aí não é pouco. bom. Não é bom isso aí. Não é pouco. Às vezes, Aqui- às vezes eu Puxa, dou uma sai da cochilada academia assim, às 3 da manhã. Olha, olhando pra ti. vamos observar o Não, dia do Marconi. às vezes, tem vezes Ele em que compensa você vai comendo estar ovo. me olhando assim e ali eu tô dormindo. Quer ver uma coisa? Se eu não responder muito. Se eu demorar um pouco pra A dieta responder. do seu Marconi é ovo. Quantos ovos o senhor comeu hoje? 8. E batata doce e tapioca. Né? Pensa que é bem piada, não é verdade, é Eu verdade. É gostaria uma que tivesse dieta. dado um close na expressão da doutora Roberta quando 8 ovos. 8 O que ovos. tu acha aí? É barato. São 6, ainda bem que o ovo E é barato. alimenta. 6.500 calorias por dia. 6.500. Ah, bom, come então. Não, é porque assim, parecia assim, come 8 ovos, não come deu. mais nada. Não,
Não, come 8 ovos e tantas outras mas coisas. Não, tem uma 8 alimentação. refeições Quem diárias. treina, a gente, até porque se a gente está, eu e o Marconi aqui, se a gente está sugerindo a pessoa Claro. a experiência, é que tem que ter toda uma alimentação, porque tu faz um desgaste pro teu corpo e tu tem que repor. tem que ser uma Então, alimentação a batata doce é uma alimentação praticamente diária de toda pessoa. E depende do teu objetivo. Eu fui também. casado com uma mulher que só comia tapioca. Sabe quem é? A Kátia. E riscava Agora, todo não dia. adianta assim também pensar assim, ó. Ah, tá, então eu preciso ingerir, sei lá, 3.000 calorias, eu vou comer salgadinho, eu vou comer cheeseburger, vou pra academia, não Churrasco e vai pra academia do luxo de madrugada. ovo, tapioca. É um trabalho bem... Batata é doce. um trabalho individual. O que funciona pra mim não vai funcionar pra ela. E assim, por isso que é É que importante depende ter do um... metabolismo, do objetivo. É por isso que depende Porque tem gente muito... que quer emagrecer, não é o mesmo quem quer ganhar massa muscular. Então, e a gente fala, é sempre recomendável, o próprio Marconi tem dentro de casa, né, uma profissional da saúde Sai que bem mais tem barato. justamente Bom, todo bem que esse eu acho que acompanhamento, né? Não adianta você... tem gente que vai na internet, acha receitinha... Derrubaram o Marconi. Derrubaram o Marconi. Isso é barato, eu disse pra você que não é tão barata essa personal trainer. Derrubaram o Marconi ao vivo, mas a dona tem Ana, personal que e nutricionista. sacanagem. Sai 2 pelo pacote, um vale o investimento. Me lembro de um ex-apresentador aqui que selecionava a mulher, se apaixonava a casa. Ah, eu lembro. Você lembra? Faxina bem, eu vou namorar. Agora tu vê, o critério é fascinar. É um absurdo. Ele não porque pagava lei trabalhista, não, nada. E ele lavava o lençol, esse foi o como de 6 em 6 meses, daí, entendeu? Precisava de alguém. O Cláudio Andrade. Claudinho, Andrade, foi por o favor. Marne Foi o Marcelo. Marne. Foi o Marne. É um E se o senhor precisa de um advogado, Marne passa fala lá no mal de todo escritório mundo. que a É o gente melhor atende. delivery que existe, é o Marne. Entrega ali, Olha ó. só, aqui no youtube.com/TV Pampa, os nossos telespectadores se manifestando. A Cross 19 diz: redução dos impostos sobre medicamentos do HIV foi uma tragédia. O João Silva, se dependesse de pesquisa, Haddad era presidente. Também se manifesta o Luiz César, maestro de Porto Alegre, respondendo ao Luiz Marcelo Rosa Bandeira: não é meu presidente, é do Brasil, eleito legitimamente, meu jovem. Assim as pessoas vão se comunicando umas com as outras. E também no @atualidades.pampa, no Instagram, Elizabeth bate palmas, manda beijos. A Maria.Fernanda, boa noite, bancada. Mais um programa juntos. Essa companhia é maravilhosa. Aliás, essa companhia agora não se encerra no final de semana, porque você sabe que aos sábados, a partir das 19h30, você fica na nossa companhia com os melhores momentos da semana. É assim você então se inteira de todos os assuntos importantes da semana e ainda fica na nossa companhia, não é verdade, Marne Barcelos? É com verdade. os aniversariantes? Vamos, o primeiro aniversariante de hoje é uma grande figura para nós gaúchos, o senhor Onofre Pires. O senhor Onofre Pires era primo de Bento Gonçalves da Silva. Foi um dos primeiros revolucionários que sempre esteve ao lado do primo. Mas com o decorrer da guerra, os dois, principalmente Onofre Pires, começou a falar mal do primo. Onofre Pires tinha 10 anos menos que o Bento Gonçalves e era muito mais alto, mais jovem, etc. Até um determinado momento em que Bento Gonçalves disse: olha, vai me pedir desculpas. Ele disse: não peço desculpas, então vamos fazer um duelo. Vamos fazer um duelo. E naquela época as coisas se resolviam dessa forma. Então vamos fazer um duelo. A tendência era que Onofre Pires batesse o seu primo, o Bento Gonçalves da Silva. Aí o Bento, que era o general, era o comandante, disse: olha, vocês esperem aqui que eu vou para o duelo com o Onofre. Você não se arrepende, não vai pedir desculpas? Então vamos para o duelo. E aí os dois começam a lutar, né? Longe, os outros soldados... Espadachim, mano? Com espada... Com espada é... Com espada, sabre, sei lá o que era naquela época, né? Aqueles espadões, aqueles facões, naquela época. Os dois começam e Bento Gonçalves, mesmo com 10 anos a mais e menos tendo menor estatura, dá uma estocada na perna e ele começa a sangrar. Ele volta para os seus soldados e diz: ó, socorram o Onofre, que ele está sangrando muito. Onofre falece naquela época, não sei se atingiu o femoral, a veia, etc., mas foi a morte de Onofre Pires. Isso aí criou um clima muito ruim
Porque se ele houvesse pedido desculpas, porque ele estava chamando o Bento Gonçalves de traidor, que o Bento havia vendido a Revolução em uma série de histórias. É muito importante que as pessoas leiam e saibam quem foi a importância do Onofre Pires neste duelo com o Bento Gonçalves. Outro aniversariante hoje, o Roquete Pinto, Dr. Roquete Pinto. Era médico e foi o primeiro homem a lançar o rádio, inaugurar uma rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. Dr. Roquete Pinto, sempre homenageado, por isso que hoje é o dia do rádio, em homenagem ao Dr. Roquete Pinto. Tem uma rádio no Rio de Janeiro até hoje, Rádio Roquete Pinto, é uma rádio que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Tem um prêmio, Roquete Pinto, uma série de coisas que falam dessa grande figura da radiodifusão brasileira. William Faulkner foi um grande, recebeu o título, o Nobel de Literatura, se não me engano, no ano 1949, recebeu o Pulitzer, recebeu uma série de prêmios e fez um livro que eu li e depois assisti o filme chamado Uma Aventura na Martinica. Esse filme é fantástico, esse livro, claro, que é melhor ainda, e o filme foi estrelado pela Lauren Bacall e o seu marido Humphrey Bogart, né, que foi um dos maiores atores de Hollywood, William Faulkner. Austríaco Gésilo de Ataíde. Este eu conheci na minha época do Rio de Janeiro. Ele era um dos condôminos dos diários e emissoras associados e manteve por mais de 60, 70 anos uma coluna no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que infelizmente foi fechado em função do prejuízo que dava os jornais impressos. Milton Carneiro, que fez muitos programas de televisão na Globo, era comediante, Planeta dos Macacos e aqueles outros tantos. Eu trabalhei nesse programa. Isso. A grande jornalista americana Barbara Walters, de aniversário no dia de hoje, a Barbara Walters. Adolfo Suárez, que é um político espanhol, foi primeiro-ministro daquele grande país. E a minha querida Glória Pérez. Glória Pérez, que eu tive a oportunidade de conhecer naquele desastre que foi o assassinato da sua filha Daniela Pérez, né? Uma mulher maravilhosa, de uma cultura fantástica. E eu nunca vou esquecer da frase que ela me disse. Ela disse: olha, Mário, eu criei uma filha, a minha filha estudou balé 12 anos para morrer dessa forma com 22 anos. E chorava, um momento muito triste. E o grande ator americano Michael Douglas, filho de Kirk Douglas, que completa hoje 75 anos. E o interessante é que o Kirk Douglas está vivo até hoje. Tem 103 anos de idade. Impressionante. Né? É impressionante. Ao lado da sua amada. O ídolo, ela tem 100 anos também. 99 é 100 anos. Chicão. Que opereta é essa? O ídolo do Chicão Tofani, Ronaldo Caiado. Quer falar alguma coisa, Ronaldo? Eu acho que o Ronaldo Caiado, eu conheci numa Expo Inter, até ele esteve na Casa da Pampa naquela oportunidade. Ronaldo Caiado, para mim, seria o presidente da República. Eu votaria nele. Acho um cara de alta personalidade. O Sebastião Lazzaroni, que foi um fracasso como treinador da seleção brasileira, nunca mais treinou absolutamente nada, nem time de nada, um visual péssimo. Bom, e outra coisa, Amir Klink, essa grande figura, esse grande navegador brasileiro. Um dos livros que me foi presenteado por ele diz uma frase que eu nunca esqueci. Ele, quando ficou preso no gelo na Antártica, ele ficou 6 meses preso no gelo. Ele dizia: mas só que eu sabia que um dia o gelo ia derreter e ia embora. Então, todas as coisas ruins que você passa na vida, um dia essas coisas irão terminar, como as coisas boas também. Então, a gente tem que ter esse princípio, né? Isso, é verdade. No caso, se tu me permite, Marne, isso é tão profundo que fala muito de resiliência, confiança, quer dizer, manter a confiança no momento que tu tá refém de uma situação em que tu não tem controle. Né? Então, assim, é muito interessante o trabalho que ele desenvolveu em fazer com que as experiências com a natureza se transformassem em aprendizado que nos inspira no nosso dia a dia. Eu acho isso incrível. Lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Bom, depois do Amir Klink, o Zucchero, que é um cantor italiano fantástico, e finalmente o Will Smith, grande ator americano, completando hoje 51 anos de idade, dona Carla Krüger. Mas isso ocorre, mas se o Caiado foi candidato em 90, quando ganhou o Collor, não foi? Foi em 90? Foi. O governador de Goiás hoje, né?
Um abraço especial para os telespectadores aqui do Facebook que estão nos assistindo, facebook.com/atualidadespampa, é o nosso canal por lá. Um abraço para Maria Penha, para o Hélio Santos, para o Jurandir, para Maria da Graça, para Célia Santos, para o Jadir Baladão, para Vera Nice Casa Grande, para Ana... Não sei porque vocês estão rindo. Aliás... Eles riem. Não é eu, é ele. Pega lá no pé. Engoliu um saco de risada hoje. Não, eu estou muito feliz porque eu lembro que... Tá casado, né, Ruxo? A esposa te espera em casa com a janta pronta, vai pra chamando tu de pai, vai pra te chamando de mãe. É um casamento de alta emoção. Academia de madrugada. Vai pra academia de madrugada. Não, é porque ontem eu noticiei a greve do... Respingou aqui, não sei porquê. A greve foi encerrada, não? Agora tem... exatamente. Eu queria então dar a notícia que funcionou. E eu tinha casualmente hoje às 9 da manhã uma sustentação oral no tribunal e funcionou regularmente o judiciário. Essa é a boa notícia, né? Então, queria... E isso eu passei o dia alegre, dona Carla. Sempre que eu posso trabalhar, sempre que eu posso produzir para a sociedade, eu fico muito feliz. Pior é se sentir inútil, né? Exatamente. Pior coisa do mundo. Inútil. Sou um inútil. O que é um inútil? Não faz nada, o cara que levanta às 10h30 da manhã. Eu sou inútil, então? Tá me atingindo, dona Carla. Tô me atingindo. Pode responder? Não vou responder, porque aí teria que responder para todos aí, então... Melhor, deixa assim. Mas que horas o senhor dorme? Às 4 da manhã, 5 horas? Não, necessariamente não. Meu organismo não consegue se acordar antes das 10. Só com ocasiões especiais. Tem que levar alguém no aeroporto. Tem que levar alguém no aeroporto. Às vezes na rodoviária, às vezes aí não dá. Às vezes eu vou do alto clero pro baixo clero. O senhor não ouviu? Na frente para pegar o Uber. O senhor não prestou atenção no que a dona Carla disse agora a seu respeito. Não, é melhor nem repetir. Eu até esqueci. Pronto. Olha, mas não esqueci da notícia. Vamos às notícias. Acabou a brincadeira. Uma idosa hoje foi presa porque estava tentando entrar no presídio para levar para os seus filhos uma quantidade pequena de maconha na bengala. Então, ela na revista em si, os policiais se identificaram e tal, ela foi presa, ela vai responder o processo em liberdade, ela é ré primária. E ela disse que ela estava carregando a droga porque os filhos estavam sendo ameaçados dentro do presídio. E isso pode ser mentira, pode ser verdade, mas isso acontece. Muitas vezes, aqueles presos que não têm um envolvimento com alguma facção e tudo mais, eles precisam pagar uma espécie de... proteção. De proteção, exatamente isso. E aí exigem de famílias que querem ficar longe do crime que essas famílias acabam se envolvendo e carregando droga e outras coisas. E infelizmente pela organização e até mesmo pelas facções que existem, esses presos que não têm envolvimento com nenhum tipo de facção ou até mesmo com o tráfico, eles acabam ficando vulneráveis, a gente coloca, porque eles têm que ou levarem os seus familiares com esse tipo de material, com celulares, com drogas, ou também a gente relaciona com o pagamento posterior, quando eles são liberados, porque às vezes as suas penas são negociadas ou até são menores. Eu vou te proteger aqui dentro, mas quando tu sair, tu precisa fazer isso, isso e aquilo, vou ficar com o teu telefone, conheço tua família, fazer isso, não sei o quê. Então é justamente por essa estrutura, assim, não tem envolvimento nenhum, vamos botar lá, ele acaba tendo que estar sujeito às regras. Eu falo, é um mundo à parte, porque às vezes até os carcerários... Tem o prefeito dentro das galerias. Os carcerários não sabem, ou não, eu falo, lavam as mãos dentro dessa hierarquia, porque senão eles também não conseguem, às vezes, ingressar. Vivemos uma época, ali na década de 90, onde tinham as rebeliões, onde aconteciam esses grandes acontecimentos dentro dos presídios por essa briga de hierarquia dos traficantes e até mesmo, eu vejo que tem que se repensar, mas no momento que nós aqui no estado, trazendo para o regional, nós temos dificuldades da construção de presídios, porque os municípios não aceitam esse tipo de estrutura, apesar das regalias que o estado dá para que esses locais sejam construídos, ninguém quer, porque desvaloriza o local, torna mais perigoso, a questão da... Assim, prefeito não se reelege. A lista é enorme de solicitações e também ninguém aceita esse local. Então não adianta reclamar, mas também não construir. Carla, aproveitando o tema é tão sério, a gente traz amanhã, eu até vou ver se consigo juntar todo o material para que a gente debata, mas a questão dos presos, que estão presos, amarrados em automóveis, de novo, que nós, em viaturas, que nós trazíamos como uma situação excepcional, ou em casos de fim de semana, estão gravíssimos. Nós estamos com dezenas de pessoas algemadas entre si.
em frentes de delegacias, aguardando vaga no presídio. Nós estamos à beira do colapso. Mais uma vez. Eu não sei... Isso é só Rio Grande do Sul ou a nível Brasil? Esta informação mas essa é do Rio Grande do Sul, e nos preocupa muito, porque os presos estão na frente do Instituto Psiquiátrico, lá onde fica. Então, eles estão, pelo que contei ali, numa simples amostragem, quase 30 pessoas ligadas entre si por algemas, presos. Quer dizer, e não estamos discutindo de coitadinho ou não coitadinho, nós estamos lidando do colapso prisional e de uma coisa que não se avizinha uma saída porque dentro dessa realidade, a curto o policial prazo. tem que fazer o seu trabalho, que é pegar o bandido tem que ir para uma instituição, só que se não tem um local, a gente fala que todo esse ciclo, toda essa realidade, e a gente coloca, essas viaturas, elas também são depredadas por essas pessoas, para aqueles que estão presos, eles arrancam partes do veículo, eles tentam fugir, muitos conseguem justamente pela facilidade, o material plástico onde eles são presos, eles arrancam e saem correndo. Então essa realidade a gente fala, é um ciclo que se o policial não pode prender, o bandido não vai pra cadeia, sabe que tem um lado mais perverso, só para te acrescentar mais esse dado, para tu comentar sobre tudo, é que ficaram 30 e poucos PMs fazendo essa guarnição. Então PMs, há uma que sai da falta, ronda. que sai da ronda, que poderiam estar protegendo a cidade, tem que ficar ali guarnecendo 30 e poucos. Não, e ainda aumenta a possibilidade de uma tentativa de resgate desses presos, né? De que possa, porventura, fazer parte de uma coisa, você facilita muito. Agora, essa questão do caso excepcional no Rio Grande do Sul, não é caso excepcional nunca, é simples, só é chamado de caso excepcional no primeiro e segundo dia que acontece. Quando deixamos de ter os relógios com horário e temperatura, mas é uma situação, não temos até agora. A questão do parcelamento do salário, quando foi anunciada a primeira vez, não, mas é uma questão, não, é para sempre. É para sempre, essa questão não vai mudar, vai continuar assim, porque nós não temos. Como é que você muda isso? Com um aumento absurdo do efetivo, com a construção de nós. Até lá o que vai acontecer? Temos um container, quantos cabem? 9. Hoje prendemos quanto? 17. Qual é a solução apresentada nisso? Então, não vai mudar. Esse negócio de uma situação provisória, pontual no Rio Grande do Sul, não é. No segundo mês, a gente se acostuma e insere na nossa realidade tranquilamente. E a nossa realidade é de bala perdida também. Hoje aconteceu aqui no Morro Santa Teresa um tiroteio entre policiais e bandidos. Os policiais estavam fazendo a ronda e foram recebidos a tiros. Sobrou para não era nem morador, era visitante de uma rua aqui do Morro Santa Teresa. Então, quer dizer, tem bala perdida, não é a realidade do Rio de Janeiro, do Ceará. Nós somos o Rio amanhã, né? Exatamente. Somos o Rio amanhã, em todos, na forma de crime, nas milícias, nas facções, tudo. Nós somos, tu vem a reboque, né, do modelo. E na quebradeira do Estado. E na quebradeira do Estado, mas e tem solução? Como é que está essa situação da quebradeira do Estado? Para mim não tem nenhuma. Enquanto a população não botar o pé na porta, sair para a rua sem nada a perder, sem medo de absolutamente nada, nós vamos continuar hienas rindo, rolando na sujeira. Posso lhe fazer uma pergunta? O senhor acredita em revolução sem sangue? Não. Carla, como eu digo, revolução não entendo nada, eu quero voltar para a questão do refis que está sendo assinado aqui, que passa pelo nosso Banrisul, né? Que o governador falou dessa questão da venda das ações, nós trouxemos aqui quando foi tirado de mercado, mas a solução passa sim por esse dinheiro extra, por nós assinarmos refis e tentarmos dar uma equação a essa questão que o Marconi traz dos salários atrasados. Não há mais como o servidor viver nessa condição, é o policial, é o professor recebendo desta forma, né? Então, a gente tem dito aqui, tanto o governo federal, pelo menos eu tive essa postura, como o governo estadual, eu dei pessoalmente um ano de trégua, não fiz uma crítica ao presidente Bolsonaro, uma crítica ao governador Leite nessas questões econômicas, que tu não conserta um país e um estado em 60, 90 dias, né? Mas nós temos que estar enxergando alguma visão para o ano que vem, porque senão realmente eu tenho medo do que diz o Marconi, de uma revolução. E aí, Russo, eu queria fazer uma pergunta para ti e fica também extenso ao Marconi. Por que em Santa Catarina, eu tenho muitos amigos de Santa Catarina, é outra realidade? Florianópolis é mais seguro,
as pessoas saem na rua, a vida é mais barata. Por que aqui tudo é ruim aqui? Tem mais emprego. Ruim é nós aqui. Porque eu vou responder, Por quê? Chicão. Porque eu vou pra Santa Catarina, né? Daí eu volto com a resposta. Nós vamos ficar na realidade aqui. E aqui a realidade é que tudo que o Chicão Tofani falar a meu respeito é mentira. Eu quero deixar... Aí vou te defender. É salvo-conduto. Ela já está se auto-absorvendo, uma absolvição, Não é de ir absolvição. sozinha para Santa Catarina. Eu te conheço muito bem. Você vai para Ferrugem. Muito obrigada pela sua Ai, ele começou a te ajudar. Não me ajuda que acabou. Porque acabou, a gente precisa dormir. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. A gente se encontra amanhã. Um beijo, boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.